eu queria falar sobre a igreja de hoje. A igreja de hoje. Falando sobre a igreja de hoje, a igreja dos nossos dias, eu gostaria de iniciar fazendo algumas perguntas sobre essa igreja. Essa igreja dos nossos dias. Essa igreja que você pertence, essa igreja que você frequenta, essa igreja que você canta aqui na frente ou prega. Algumas perguntas. Todas as igrejas são de Cristo? Algumas perguntas que eu gostaria que você pensasse para nós entrarmos nesse assunto aqui. Aí outra pergunta ao nosso coração: por que tantas igrejas? Por que tantas denominações? Já parou para pensar? Você parou para pensar que nos nossos dias apareceu muitas igrejas? Já existe, um tempo atrás, quando eu era mais jovem, existiam muitas igrejas. Mas você já parou para pensar que esse número aumentou demais? Outra pergunta: por que umas agem de um jeito e outras agem de outro jeito? Essa era a nossa conversa. Por que algumas igrejas elas agem de uma forma e outras agem de outra forma? Qual é a correta? Qual está cumprindo o propósito? Aí a pergunta é: qual é a denominação ou qual é a igreja que cumpre o seu propósito correto? Sandro, por que tantas diferenças? Por que tantas diferenças? Já parou para pensar? Alguém pergunta assim: como eu posso identificar uma igreja genuinamente cristã? Como eu posso identificar? Essas perguntas, eu vou tentar entrar com vocês na conversa aqui para ver se a gente consegue responder algumas delas. Qual é a diferença, pastor Elias, entre doutrina e entre costume? Existe diferença entre doutrina e costume? Qual é a diferença entre doutrinas e costumes? O que significa sincretismo religioso? Você sabe, não? Sincretismo religioso é adaptação, é junção de várias doutrinas num único lugar. É a mistura de um pensamento com outros pensamentos. Por que existe tanto sincretismo religioso nos nossos dias? No meu tempo, existia muito a doutrina da prosperidade. Acho que isso é meio antigo, né? Mas ainda o pessoal hoje maquiou um pouco essa doutrina da prosperidade, e hoje tem outras doutrinas envolvidas na igreja. E será que ainda existem essas doutrinas? E por quê? A grande pergunta: a igreja de hoje, ela é a mesma do Atos dos Apóstolos? Uma pergunta. A igreja que nós... Porque se nós somos a continuidade da igreja, a pergunta que se faz hoje, depois de mais de 2000 anos, 2024 anos, essa igreja que você está é a mesma do Atos dos Apóstolos? Era para ser, mas é. Então nós vamos aprender hoje sobre a origem, a edificação da igreja, sua identidade e constituição, sua forma, suas características, suas marcas e os seus propósitos. Porém, antes vamos analisar alguns propósitos distorcidos. Olha só, antes de falarmos sobre a igreja, vamos analisar alguns propósitos distorcidos. E aí tem a ver com o que nós conversamos ontem. Escute essa aqui, o Nelson. Dentro dos propósitos originais, você não vai encontrar, por exemplo, construir templos,
adquirir poder político, adquirir influência na sociedade. Você não vai encontrar isso dentro dos propósitos originais da igreja. Escute isso: construir templos, poder político. Você não vai encontrar isso no propósito. O homem querendo ser o dono, o proprietário da igreja, criando seus próprios ministérios, suas próprias regras, com seus próprios conselheiros, conduzindo uma igreja por achismo. Sabe aquela pessoa que fala assim: por que você faz isso? Porque eu acho que isso é o correto. E pronto, é minha ideia. A igreja hoje é a igreja dos cortes. Nós estávamos conversando, a igreja dos cortes para a internet, para engajamento. Já viu? Aqueles pastores que eles falam algo bonito para dar engajamento. Então, hoje é a igreja dos cortes. A igreja que deve ter a cara do seu pastor, já viu? A igreja tem a cara do pastor. Quer dizer, a igreja não tem que ter mais a cara de Cristo, ela tem que ter a cara do pastor da igreja. Aí você vai vendo fórmulas, adaptações. E aí cada vez mais a gente vai percebendo que é uma manipulação para o ouvido das pessoas. Isso vai incomodando muito porque vai misturando muito costume e vai misturando muito o santo com o profano. E aí com a materialização da fé, aí você vai vendo através de coisas, objetos. Aí a pessoa hoje precisa pegar em alguma coisa para poder adaptar a igreja. E aí você vai vendo a questão das estratégias, do secularismo. E tudo isso a título do quê? De conseguir objetivos. De conseguir objetivos. Que cai totalmente fora dos propósitos eternos. E aí a gente vai perguntando: será que isso realmente que nós estamos vivendo é a igreja? E aí uma das coisas que as pessoas procuram fazer nos dias de hoje é omitir a verdade. Porque a verdade ela leva ao confronto. A verdade leva muitas vezes ao tete a tete com Deus. E esse confronto, ele pode levar você a pensar sobre alguma coisa que você está vivendo errado. E aí nasce outra coisa dentro dos dias de hoje: a tolerância com o pecado, e por isso se manipula a palavra. Aí você começa a ver pessoas querendo adaptar-se a uns dias de hoje. A manipulação da palavra para poder adaptar-se a uma igreja inclusiva. Uma igreja adaptável. E aí eu gosto sempre, tem uma pregação antiga que eu tenho uma frase, eu vou repetir ela hoje, que é uma frase bíblica e eu gosto muito de falar sobre ela. A Bíblia costuma dizer assim: aonde estiver o cadáver, ali estará o abutre. Manter um povo morto é mais fácil para comer sua carne. Abutre não se alimenta de animais vivos, e sim de animais mortos. E o que nós estamos vendo hoje, infelizmente, é um povo que frequenta uma igreja, tem nome do que está vivo, mas segundo a palavra de Apocalipse, está morto nos seus delitos e nos seus conceitos. E aí é o que acontece: vem os líderes, os abutres, para poder viver da carne de um povo morto. Então essa palavra parece ser uma palavra de crítica a alguma igreja, mas não é. Essa palavra, na verdade, é uma palavra que vai fazer você que está aqui essa noite pensar se realmente você está vivendo a verdadeira igreja de Cristo e não a igreja dos homens. Essa preocupação nossa, da nossa conversa. Hoje, por causa desses maus exemplos que estamos vivendo, as crises de hoje acontecem no nosso meio. E hoje nós estamos vivendo o descrédito, o desrespeito, a desonra e a desconfiança. Para muitas pessoas que estão lá fora, elas não colocam o pé aqui dentro, sabe por quê? Porque elas
não vem respeito, não vem honra e desconfiam de tudo. Talvez seja mais uma igreja a título do quê? De me enganar, de me fazer a minha cabeça, porque assim tem sido nos dias de hoje. Hoje pode se chamar de tudo. A igreja hoje, você pode chamar a igreja do que você quiser hoje, menos de igreja. Hoje você pode chamar a igreja de circo, de shopping center, de casa de show, de teatro, menos de igreja. Falamos sobre isso na nossa conversa. Hoje as igrejas estão totalmente evoluídas a título do quê? Hoje você vai encontrar McDonald's dentro da igreja, você vai encontrar cinema dentro da igreja, você vai encontrar shopping center, você vai encontrar lojas dentro da igreja para se comprar, para se vender. As crianças hoje, meu Deus, já tem até jogos jogos para atrair os nossos filhos, para que eles fiquem dentro da igreja, para que essa igreja seja atraente. E aí os mortos que são vivos, mas estão mortos, eles ficam, nossa, uau, que igreja é essa? Ali você entra, você fica bem, você fica top. Nossa, você entra, seu filho, ele adora aquela igreja, porque a igreja tem tudo, tem playground, tem roda gigante dentro da igreja, você não acredita, tem tudo para atrair os mortos vivos. E a pergunta que se faz: aonde está a igreja? Aonde está a igreja dos atos? Dos irmãos que morreram para essa causa, dos irmãos que viveram o verdadeiro evangelho, dos irmãos que eram desprezados, que eram humilhados, mas não negavam a sua fé. Hoje a igreja que nós vemos é isso aí. É isso aí que nós vemos. Um barato, legal ir para a igreja. Eu quero estar numa igreja dessa, uma igreja que está totalmente voltada para atrair pessoas, mas por trás tem muitos abutres, louco para devorar a sua carne. Hoje é grande o número de denominações espalhadas pelo Brasil. Na maioria é fruto de desobediência, de rebeldia, de interesses próprios, de falta de submissão e de frutos de divisão. A maioria, e eu bato aqui, a maioria das igrejas tem hoje. Por que existe tantas denominações? Porque a maioria não gostei do que o pastor falou, e eu sou líder, eu levo meu grupo e eu vou fazer a minha igreja. E vai lá e levanta a igreja do fulano tal, e bota lá a cara dele lá, e leva um grupo junto. E você vai ver a igreja. Minha igreja tem a capelinha de Jesus, tem a capelona de Jesus, tem, sabe? Você vai vendo lá. Tem agora mais chique falar capelinha não, pastor. Agora é church. Church de Jesus. Church. Sônia gosta, né? Fala inglês, né, Sônia? Você gosta quando eu falo inglês, né? É church show, Sônia. Como viver a igreja de hoje, irmãos? Como saber se o que eu estou vivendo hoje como igreja está no molde correto? Voltada nos valores do início. Como que eu posso saber isso? Como que eu posso saber se nós vamos conseguir voltar à credibilidade da igreja, o respeito, a admiração que a igreja tinha no passado? Porque a igreja do passado, ela assombrava, ela admirava, não pelo seu poder bélico desse mundo, não pelas conquistas dessa terra, não pelos seus suntuosos templos, porque a igreja do passado não tinha templo para congregar. Eles congregavam de casa em casa, eles congregavam em alguns lugares que eles se escondiam para congregar. Essa igreja assombrava, sabe pelo quê?
pelo poder, pela graça, por tudo aquilo que acontecia. Não era por a igreja de hoje ela compete de igual a igual para o mundo. Hoje a igreja de hoje elege os seus próprios vereadores, a igreja de hoje elege seus próprios prefeitos, a igreja de hoje ela tem os seus deputados, tem a bancada evangélica, coisa mais linda. Hoje tem a bancada dos evangélicos, que de evangélico mesmo é difícil ter algum lá. Nós precisamos, a igreja tem poder para eleger um presidente da república. A igreja do passado tinha poder para levantar o paralítico, para curar os leprosos, para libertar os endemoniados. A igreja de antes, ela tinha esse poder. Hoje, a igreja de hoje, ela tem poder para comprar televisão, para poder comprar rede social, para poder se manifestar com poder. É esse tipo de igreja que você vive e acha que tá tudo lindo, irmão. É esse tipo de igreja que eu quero ser pastor? Não. Não conte comigo nessa. Porque isso nunca foi igreja de verdade. Existe uma diferença. E aí se pergunta como, pastor, então fazer diferença nos dias de hoje? Como ser igreja nos dias de hoje? E aí tem uma passagem bíblica que eu gostaria de ler aqui com os irmãos, para me começar a pregar. O culto hoje é curto. Só foi uma introdução que eu quis dar para você. Amém? Mateus capítulo 21, 33. Vamos ouvir essa passagem bíblica. Na verdade, Jesus ensinando o seu povo. Ouvi ainda outra parábola. A parábola que Jesus entrega. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e constituiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-se a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros. E eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Esse é o versículo que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Próximo. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles. Vamos ficar até o 40. Eu gosto dessa pergunta. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Irmãos, preste atenção. Porque essa palavra aqui do Senhor é uma parábola que diz respeito à obra do Senhor. E aquilo que nós estamos fazendo como lavradores da obra do Senhor. Nós somos os lavradores. E como nós temos tratado a vinha do Senhor. Como nós temos tratado a vinha do Senhor. Mas para entender isso melhor, essa pregação de hoje, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, Paulo ele dá uma declaração à igreja de Tessalônica que tem muito a ver com o que eu queria tratar com vocês hoje. Olha o que diz a palavra. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita convicção e certeza, em muita certeza, minha palavra aqui é diferente, em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Preste atenção nessa leitura. O que você pegou ali?
Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras. Que existem dois tipos de evangelho. Um evangelho somente de palavras e um evangelho de palavras, mas em poder no Espírito Santo. Sabe qual é a diferença? Por que a igreja de hoje, eu começo entendendo porque existe igrejas hoje fazendo tudo aquilo que não é igreja, porque chegou nessas pessoas apenas um evangelho de palavras, um evangelho a qual as pessoas aceitaram as palavras, mas não foi um evangelho cheio de poder no Espírito Santo. Porque um evangelho no poder do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com essa igreja, quando o evangelho chegou nela, e não foi só em palavras. Vai haver mudança, vai haver poder, vai haver transformação de vidas. Pessoas não serão nunca mais a mesma. Vai ser aquela pregação que eu preguei aqui, é um evangelho que vai causar diferença na vida das pessoas. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? O evangelho de hoje tem sido apenas um evangelho de palavras e não um evangelho de poder no Espírito Santo. O que nós precisamos é resgatar o verdadeiro evangelho, um evangelho que não venha só de palavras, mas um evangelho que venha carregado de poder, de unção, que faça transformação na vida das pessoas. É isso que nós precisamos buscar para o nosso meio, amém, irmãos? Pessoas que vão chegar diante de Deus e nunca mais serão as mesmas, impactadas pelo evangelho que vai chegar na vida das pessoas, não só de palavras bonitas, de palavras que as pessoas gostam, mas não causam nenhum tipo de mudança na vida delas. Amém? Existe o evangelho só de palavras, o evangelho de palavras de poder. O evangelho só de palavras não causa nenhum tipo de mudança ou transformação. Já o de poder causa mudanças severas na vida de quem recebe esse evangelho. E nós precisamos entender isso para começar a entender por que a igreja de hoje está tão fora dos propósitos de Deus para os dias de hoje. Então vamos compreender algumas coisas. Qual é a origem da igreja? Qual é a origem? Onde nasceu a igreja? Nós lemos o primeiro versículo, nós começamos abrindo esse culto da origem da igreja. Jesus chega a Pedro, ele declara para Jesus assim, Jesus fala assim, quem tu achas que eu sou, Pedro? Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és a rocha angular. Aí Jesus, ele elogia Pedro e fala assim, muito bem, Pedro, disseste bem. E eu te digo que tu és Pedro. Tu és um pequeno fragmento de pedra. E sobre essa declaração que você acabou de dar, que eu sou Cristo, ele fala assim, e sobre essa rocha, não é sobre Pedro. Muito bem, Pedro, tu disseste bem, sobre esta pedra, sobre essa rocha, sobre essa declaração que você acabou de dar, eu vou edificar a minha igreja. A origem da igreja não é Pedro, a origem da igreja é Jesus. Ele que disse, eu edificarei a minha igreja. Então tudo aqui começa, tudo aqui, irmãos. Que tipo de igreja que nós estamos servindo hoje? A igreja de Cristo não pode ser dada a nenhum homem, nem a Pedro, nem a Maria, nem a José. Quem iniciou a igreja, a origem da igreja se deu em Jesus Cristo. Quando Deus manda a ele, o seu filho, mas o rejeitaram como filho, o mataram como filho. Mas quem deu origem a isso que nós estamos vivendo aqui foi Jesus. Os seus discípulos deram continuidade a essa obra, mas quem inaugurou a igreja foi Jesus. Então aqui cabe tudo. A origem da igreja não é... Aí as pessoas ficam assim, mas quem? As pessoas ficam admirando os homens. A igreja não é Martinho Lutero, não é Calvino, a igreja não é Ellen White, a igreja não é... Todas as pessoas que seguem pessoas que estão no topo, você está errado, irmão. A igreja não iniciou com essas pessoas. Não foi Constantino. A igreja não começou com esses homens.
A igreja católica é a primeira igreja. A igreja católica nunca foi a primeira igreja. A primeira igreja foi Cristo que inaugurou. É a igreja do Atos dos Apóstolos. Essa é a igreja, a primeira igreja. E essa igreja foi dando continuidade. E ela foi se desviando dos seus valores. Já nos primeiros séculos já foi desviando dos seus valores. Mas a Bíblia diz que alguns não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes. Alguns não deixaram se levar por ideias de homens. Não adianta você achar, meu irmão, porque o fulano é o dono da igreja, o Beltrano é dono da igreja. Esses homens, eles estão tomando lugar da onde não deveriam tomar. A igreja não tem dono. Não é o bispo Manuel Ferreira, não é nenhum desses homens, é o que vem na minha cabeça agora, mas não é Silas Malafaia, não é nenhum desses homens. A origem da igreja é Jesus. Aí os homens ficam admirados, não, porque o fulano é ícone é Jesus. Ele é o Senhor da igreja. A igreja não tem dono. E as pessoas querem fazer da igreja donos. O meu ministério, a minha igreja, a igreja que eu sou pastor, você não congrega. A igreja que eu sou pastor, você não pode falar isso. E eu nunca vou querer estar debaixo do jugo de homens assim. Mas a igreja de Cristo tem liberdade para pregar o evangelho. Então você tem que entender onde você se encontra, porque a origem da igreja nunca foi e nunca será de homem algum. Levante a sua mão assim comigo, para você aprender. O dono da igreja é Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor dessa igreja. Se você achar que tem alguém dono aqui, cai fora daqui, irmão. Porque se tiver alguém dono da igreja, está usurpando um lugar que não é dele. Amém? A origem, então, é de Jesus. E as regras? As regras. As regras foram estabelecidas por ele. Pega a sua Bíblia aí. Levanta aí, Samuel, sua Bíblia. Levanta a sua Bíblia aí, irmão. Pode levantar ou não? Deixa eu falar. As regras estão aí na sua mão. Aí estão as regras para você viver a verdadeira igreja. Escute o que eu vou falar para você. Sabe o que está acontecendo ultimamente? Nós estamos vindo um monte de homens querendo mudar as regras. A igreja não, pastor, aqui é minha igreja, minhas regras. Os homens estão querendo mudar as regras da igreja. Eu estava vendo uma entrevista, até mandei para alguns irmãos, de um pastor famosíssimo aí. Pastor famoso. Ele disse assim: quando eu era mais jovem, eu também acreditava nessas coisas, mas eu estudei muito. Ainda o cara se acha. E eu cheguei a algumas conclusões que, em outras palavras, a Bíblia precisa ser reescrita. Porque tem muitas coisas que não cabem para os dias de hoje. A Bíblia é muito... Em outras palavras, a Bíblia é um livro atrasado. E sabe o que está acontecendo? Muita gente indo atrás dessas pessoas. E você que fica ligado à internet, toma muito cuidado. Você que gosta de seguir gurus e não gosta de ouvir a palavra da sua igreja, preste atenção no que você está seguindo. Hoje tem um monte de gente dando pitáculas. Pessoas que não concordam com o dízimo, não concordam com a igreja, não concordam com o pastor, não concordam com o casamento, não concordam com nada disso, e vai jogando na sua cabeça e você vai ficando em dúvidas. Mas posso te falar? A Bíblia continua sendo as regras de Deus para a igreja. Porque eu disse isso a semana passada e vou repetir. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras do Senhor são eternas e não mudam. O que era pecado em Adão continuará sendo pecado nos dias de hoje. Não mudam as regras de Deus. As regras de Deus são eternas. Os princípios do Senhor são eternos, não mudam. Se fala de santidade, se fala de pecado, se fala... Tudo isso você tem que acreditar, porque essa é a palavra de Deus. Não adianta rasgar a Bíblia.
Não adianta querer modificar a palavra. Não fique ouvindo, porque o fulano, ele é muito inteligente, ele sabe muito, e você é muito burro para segui-lo. Porque se você fosse o mínimo inteligente, você seguiria as regras de Deus. Eu não quero que você escute as minhas ideias. Eu não quero que você escute aquilo que eu acho. Eu não quero que você escute aquilo que eu penso. Você pode falar assim, mas pastor, você é muito mais burro do que eles. Talvez. Não quero que você me siga. Eu só quero te conduzir à verdade. E as regras estão na palavra. Paulo disse para os Gálatas: eu fico impressionado como vocês voltaram rapidamente a viver em algo que vocês viviam no passado. Eu fico impressionado como vocês voltaram a viver esse evangelho que vocês viviam no passado. Paulo ele chega dizendo assim: olha, nem mesmo eu, ou qualquer se um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho daquilo que está sendo anunciado, fale para esse anjo que ele é maldito. Não precisa acreditar mais em mim, nem em nada. Você, irmão, não precisa acreditar em guru, em anjo, em pessoas fora da realidade da palavra. Se der um surto em mim, amanhã eu aparecer pregando outro evangelho, me tire daqui, carregado logo daqui. Não aceite palavras que não sejam das regras da Bíblia. O evangelho que te acusa, o evangelho que te... Na verdade, o evangelho não te acusa, ele te mostra a realidade. Ele mostra a minha realidade. Ele mostra a minha nudez e mostra a sua nudez. E ele nos revela. O verdadeiro evangelho, ele não vem aqui para te elogiar e nem para te colocar você num pedestal, meu irmão. O verdadeiro evangelho vem mostrar você a sua realidade. Porque o verdadeiro evangelho é para trazer arrependimento. Porque o verdadeiro evangelho quer te levar para o céu. O verdadeiro evangelho quer te separar do mundo. O verdadeiro evangelho quer te tirar do pecado. O verdadeiro evangelho quer levar você aos braços da eternidade do Pai. Aleluia. Jesus não veio aqui passar uns dias na terra, passar um tempo na terra para nos conduzir a uma vida melhor. Aqui é muito mesquinho da nossa parte acreditar nisso. Não. Ninguém muda as regras de Deus, irmão. Pode ser quem for. Existe um grupo de pastores agora que estão vivendo uma realidade agora diferente. Porque agora eles estão vivendo um tempo da igreja da aceitação. E o amor de Deus tem que aceitar todos. Eles usam uma verdade para embutir uma mentira. O amor de Deus aceita todos. Mas Deus não muda o seu caráter por causa das pessoas erradas. O caráter de Deus continua sendo o mesmo. Ele é santo, diz lá no céu. Ele é santo. Santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia. No céu não entra pecado. E nem vai entrar pecado. O que eu tenho que fazer aqui nessa terra é acreditar nas regras de Deus. Direção. Qual a direção que essa igreja tem tomado? Aonde que essa igreja vai chegar? Aonde que essa igreja vai chegar? Aonde você acha que vai chegar, irmão? Para que nós estamos aqui? Paulo dizia assim: a nossa cidade, ela está no céu. A nossa pátria não é aqui. A direção da igreja não é e nunca será horizontal. Vocês estão se apegando demais com as coisas daqui. A direção que Deus veio dar para a igreja, ela é vertical. Levante as vossas cabeças e olhe para cima. Tem uma palavra que eu gosto muito em Colossenses, diz assim: se vocês já ressuscitaram com Cristo, comecem a buscar as coisas do alto, aonde Cristo está. Comece a pensar nas coisas do alto, aonde Cristo está. Essa é a direção da igreja. Amém? Você está aqui hoje para participar da ceia. O mundo que nós estamos vivendo, irmãos, ele está cada vez mais
rumo ao fim. E a direção da igreja? Amém? Que direção que a igreja tem tomado, hein, Sandro? A gente olha para a igreja de hoje, meu Deus, para onde essa igreja está indo? Onde ela quer chegar? A verdadeira igreja, ela tem o seu olhar para o alto. Eu estou falando só de você saber como entender se você está vivendo a igreja correta. Pergunta, e a conduta da igreja? Qual é a conduta da igreja? Eu fico até pensando assim. Diz que o Senhor elegeu para si mesmo um povo exclusivamente seu. Um povo zeloso e um povo de boas obras. Hoje nós estamos vivendo a era da internet, por isso que eu estou batendo, é o que nós estamos falando. É impressionante, irmãos, hoje, não sei se vocês acompanham assim, a gente tem o costume de ficar, pega o celular, né? Você pega o TikTok, Instagram, você vai só subindo o dedinho, né? Os novos só olham e sobem, né? Os velhinhos ficam assim, ó. E você vai pegando cada história. Cada história, meu irmão. Não dá para aceitar. A conduta de uma igreja que era para ser santa. De uma igreja que era para ser pura. De uma igreja que era para ser sem mácula. Sem ruga. Sem mancha. É vergonhoso quando a gente olha a vida de alguns pastores que precisam vir na internet pedir perdão porque falou uma besteira e foi cancelado. É isso que nós estamos vivendo hoje. Conduta, meu irmão, você não precisa comprar conduta e nem mostrar para os outros, porque quando você se expõe demais, se você não tiver conduta, logo você será revelado quem você é. Quem tem conduta não precisa ter medo de exposição. O que Deus está esperando da igreja é uma igreja que não tenha o que falar dela. Aqui não tem pessoas perfeitas, mas nós pregamos alguém perfeito no nosso meio, que tem poder para nos aperfeiçoar. Amém? Aqui nós somos santificados por Ele. Sabe outra coisa que eu vejo nessa igreja? É as características e as marcas que identificam que essa igreja ela é genuína e verdadeira. Como tem sido os dias de hoje, as marcas e as características dessa igreja? O que marca uma igreja, Samuel? O que marca, pastor Samuel, uma igreja? O que marca uma igreja, quando você encontra nessa igreja a verdade absoluta, não existe meias verdades, não existe, sabe, essa questão de mais ou menos, não é bem assim, pastor. Quando você relativiza uma verdade, mas não é isso que a Bíblia quis dizer. Não é nesse tempo era de um jeito, no nosso tempo é do outro. Meu irmão, não relativize a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. É a verdade, não muda a verdade. A verdade ela vai continuar sendo a verdade sempre. O que nos liberta do pecado, da morte, do inferno é a verdade. Nós não podemos cair nessa. A igreja verdadeira tem características, a verdade sempre será a verdade, mesmo que isso leve a igreja a sofrer danos e perdas. A obediência, a fé sobrenatural, a santidade, a fidelidade, a firmeza, a perseverança dessa igreja vai caracterizar uma igreja verdadeiramente do Senhor. Sabe qual é as marcas dessa igreja? Uma igreja do Senhor, ela tem algo que as igrejas hoje estão buscando no dinheiro. Essa igreja ela tem poder do Espírito Santo.
O poder do Espírito Santo é quando o Espírito Santo, ele é o Senhor da igreja. Quando a igreja fala, ela fala com autoridade. Quando a igreja prega, prega com autoridade. Aonde os enfermos são curados, aonde as almas são libertas. Nós precisamos entender, o poder de Deus está aqui. Os milagres do Senhor, aqui está havendo cura. As pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo libertas. Mas as marcas, elas devem seguir. É interessante, né? As marcas devem seguir as características. Se uma igreja tem poder, mas não tem características de igreja, não é verdade o que está acontecendo ali. Amém ou não amém? Uma coisa não está separada da outra. E eu queria encerrar falando que nessas marcas da igreja, a igreja verdadeira, ela é apaixonada pela oração. Ela é apaixonada pela comunhão. Ela é amante da palavra de Deus. Ela testemunha a verdade. A igreja, ela entende sobre a cruz de Cristo, sobre o momento da ceia. A igreja que tem marcas de Cristo, ela é uma igreja que renuncia. Renuncia suas vaidades, renuncia suas próprias coisas para viver o verdadeiro evangelho. A palavra que eu prego hoje, eu não prego baseado em ideias. Eu prego baseado naquilo que eu quero viver como igreja. E naquilo que eu vejo a palavra de Deus anunciando como igreja. É isso que eu quero passar para vocês. E para encerrar, aí sim, falei tudo isso para falar sobre uma única coisa que tem a ver com que nossa conversa. Com o propósito da igreja. Qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito que essa igreja que tem essas características, tem essas marcas, qual é o propósito dessa igreja? Jesus deixou bem definido. E o primeiro propósito que eu vejo da igreja é anunciar o evangelho da salvação, da regeneração, do resgate. Quando Jesus disse assim para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer será salvo e aquele que não crer será condenado. Esse é o propósito número 1 da igreja: almas, vidas, salvação de pessoas. Será que esse é o propósito da igreja? Hoje a igreja tem um propósito de encher. Nós precisamos ter muita gente dentro dessa igreja. É o propósito de encher a igreja. Mas o propósito não é de encher a igreja para que haja salvação de almas, para que essas pessoas sejam salvas e todas sejam conduzidas à presença de Deus e ao céu. O propósito da igreja de hoje é encher para que ela tenha mais manipulação, mais poder, mais dinheiro, mais força política, mais força para poder concorrer com os grandes. Infelizmente, irmãos, o que eu estou falando para você é uma vaidade que existe no coração de muitos homens. Para muitas pessoas, uma igreja igual a nossa aqui é um fracasso. Porque com todos esses anos de existência, poderia ser uma das maiores igrejas da cidade. Sabe por que não é? Sabe por que não é? É, pastor, porque você não sabe ser estrategista. Porque você não sabe fazer campanha direito. Porque você não sabe agradar as pessoas. Porque você não sabe fazer da igreja um lugar onde as pessoas queiram estar. Esse é o pensamento de algumas pessoas. Para muitas pessoas, essa igreja pode ser um fracasso. Mas para você que está aqui há tanto tempo, irmão, congregando comigo, você sabe que isso é verdadeiro da minha parte. Eu fico muito feliz que você ainda, depois de tantos anos, ainda está aqui ouvindo essas palavras. Porque muitos já teriam caído fora mesmo. Porque você não está aqui por causa de homens, você está aqui por causa da palavra. E quer que eu te fale para você uma coisa? Nós estamos aqui cumprindo o propósito. E o propósito é
conduzir os irmãos e as almas que chegam aqui à salvação a chegarem ao encontro do eterno. Eu acho que essa é a nossa vitória, a maior vitória. Já passou por aqui centenas e até milhares de pessoas já passaram por aqui nesses anos todos. Talvez não estejam mais aqui conosco, mas pode ter a certeza, estão cumprindo o chamado em algum outro lugar. Nós fizemos a nossa parte. A igreja tem cumprido o seu propósito. Porque o propósito da igreja sempre será almas aos pés do Senhor. Amém? As pessoas chegando e se convertendo ao Senhor. Propósito eterno de Jesus Cristo. Propósito do arrependimento de pecados, da libertação dos cativos, dos oprimidos de Satanás, de uma nova vida em Cristo, de fazer discípulos, de preparar-se para o encontro com o noivo. Esse é o propósito da igreja. De que forma? Cuidando das coisas de Deus como mordomos fiéis, sendo zelosos com a doutrina sadia da palavra, exercendo o trabalho no ministério como servos fiéis. A igreja de Cristo está sobre a terra, mas o seu lugar nunca será a terra. O seu lugar sempre será o céu, porque é lá que está o nosso Senhor, e é para lá que nós iremos morar com Ele. O Senhor deixou uma promessa, que Ele viria nos buscar, e em breve o Senhor virá buscar a sua noiva, e oxalá que Ele nos encontre com as nossas vestes brancas, sem mácula, sem corrupção, para encontrarmos com o Senhor. Amém? Preste atenção nessa palavra para encerrar. Todas as igrejas e denominações podem usar variadas formas para evangelização. Aqui cai na nossa palavra. Pode ser uma igreja retrô, uma igreja antiga. Pode ser uma igreja nova, uma igreja redonda. Pode ser uma igreja quadrada. Pode ser uma igreja moderna. Pode ser uma igreja da parede branca. Pode ser uma igreja da parede preta. Os louvores podem ser antigos, ou os louvores podem ser modernos. Só não pode mudar a essência para ser considerada igreja de Cristo. A essência tem que ser Cristo. Caso contrário, não passa de um ajuntamento de pessoas. Seus valores, suas regras, suas ordens continuam as mesmas e valem ainda nos dias de hoje. Não são passageiras, são eternas. Pode o pastor Renê, pode o pastor que eu admirava, tem vários pastores aí que eu admirava, lia seus livros, Ricardo Gondim, quem outro? Tem vários outros aí, eu gostaria de falar o nome deles, que para mim eram pastores, hoje para mim são enganadores. Estão usurpando da palavra de Deus para enganar o povo. Eles podem querer mudar as regras, mas a essência sempre será a mesma. A essência de Cristo. Seus valores, suas regras, suas ordens continuam as mesmas. São eternas e não podem ser alteradas por nenhum homem ou nenhuma mulher, por mais que você tenha como referência. Nenhum desses homens tem o direito de mudar as regras que foi estabelecida pelo Senhor. Paulo disse assim: estou admirado que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho, a qual não é outro, senão que há algum que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito. Pois busco eu agora o favor dos homens, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar os homens?
Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, é o evangelho segundo ele. Amém? Eu louvo a Deus, porque mesmo diante de tanto tempo que eu tenho passado aqui nesse lugar, ainda assim eu continuo querendo agradar ele e não agradar homem algum. Se alguém não estiver satisfeito e estiver descontente com a pregação que está saindo desse altar, continue aqui, meu irmão, mesmo satisfeito. Vai fazer essa desfeita com Deus, não. A pessoa quer te mandar embora daqui, né? Não, continue aqui, mas procure entender a verdade, porque o bem que eu quero para você não é te ensinando aquilo que eu acho, é ensinando aquilo que a palavra vos ensina. E a palavra de Deus, ela me ensina e ela te ensina a verdade. Amém? Então você está no lugar certo. Louve o nome do Senhor, porque eu te convido nessa noite a sentar a essa mesa com o teu ouvido atento, com o teu coração limpo e com a tua vida dizendo assim: tá difícil servir a Deus nesses dias, mas eu estou num lugar onde eu tenho liberdade para acreditar que existe ainda homens de Deus que pregam a verdade. Amém, queridos? Se um dia eu mudar a minha pregação aqui, pode me tirar daqui, e eu prefiro que Deus me leve dessa terra, se isso um dia vier a acontecer. Mas eu sou bem crente que Ele vai me conduzir a esse caminho até o dia de Cristo na minha vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aqui nós não temos um espaço tão maravilhoso para você ficar acomodado, mas pode ter certeza, irmão, nós estamos dando o melhor que nós temos para te acomodar aqui, para você poder ouvir isso que você acabou de ouvir essa noite. Amém? Deus abençoe.